Capítulo 32. Defina metas com os seus filhos. Já parou para conversar com o seu filho sobre o que ele tem de meta, o que ele tem de objetivo, o que ele tem de visão? Tem um filme, que é Alice no País das Maravilhas, que tem um determinado momento que pergunte para onde estamos indo, né? E responde, não sei. Logo, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Por isso que é muito importante entender para onde que está indo, não é? Quem já tem essa concepção já consegue entender se está evoluindo ou não. Até porque se algo não é mensurável, não tem como saber se está evoluindo, se desenvolvendo, se está dando certo. Não tem como. Então, precisa entender. A gente já sabe que a prática, o incentivo de vocês pais, desenvolvendo o filho de vocês dentro da área desportiva, acaba ativando algumas coisas como comprometimento, respeito, responsabilidade, solidariedade, empatia, formação do cidadão como um todo, né? Ética, princípios, valores, moralidade, tudo isso, certo? Mas o que eu gosto mesmo de passar para vocês é que vocês pais também estão aprendendo e evoluindo junto com a evolução do filho de vocês. Porque vocês acompanham treinos e jogos, vocês promovem hábitos saudáveis junto com os filhos de vocês e, óbvio, vocês acabam apoiando o filho de toda maneira, né? Tudo isso, utilização do esporte como a parte da formação. Só que agora tem que perguntar para o seu filho quais são as suas metas e conseguir auxiliá-lo. Qual que é esse passo a passo que ele precisa fazer? Entendendo que as metas estão muito atreladas com a parte física, psicológica, mental, técnica e tática. São os 4 pontos, né, de desenvolvimento que eu acredito. Técnica, tática, física e comportamental. Então vamos lá. Como que faz para conseguir fazer isso junto com os filhos? O primeiro ponto, né? Você precisa determinar quais são as metas que vocês querem alcançar no ano. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco de maneira mais específica, tá? Mas você precisa determinar. Nem que seja jogar ao vento. Jogou ao vento? Coloca no papel, né? Coloca a meta no papel. E já vamos falar sobre isso. O segundo ponto é entender quais são as necessidades e desejos desse atleta. Porque às vezes ele nem quer tanto assim. Então você precisa saber se é aquilo mesmo que ele quer. Terceiro ponto, você precisa incentivar muita comunicação com o externo. Comunicar o seguinte, isso entre você pai e você atleta é interessante demais poder fazer isso. Eu farei tantos gols esse ano, então que seja comunicado para fora. Por quê? Porque eu acredito muito que quando você quer algo de verdade, você acaba atraindo esse tipo de coisa, mas desde que queira com bastante força e com bastante vontade. O quarto ponto em relação às metas, tem que tomar muito cuidado para você, pai, não depositar essa expectativa no ombro do seu filho, sobre sonhos passados ou objetivos frustrados que vocês tiveram. Toma cuidado para não acontecer isso. E acompanhar as metas mensalmente, isso é interessante, mas tem um método de como fazer isso. E esse método que eu quero passar para vocês é um método que eu aprendi lá atrás, nossa, mas já faz tempo, hein? Que é um método que vem da sigla do inglês, vem SMART, né? Que é... Eu vou traduzir para o português para ficar mais fácil, tá? Eu coloco a parte do MART, que é... Eu vou falar de cada um. Primeiro, tá? Tem que ser mensurável. MART, tá? Cada letra. M-A-R-T-E. O M é de mensurável. Você precisa... Tudo que é meta, você precisa mensurar para ver se você está evoluindo ou não, certo? Então, como é que você mensura? Vamos mensurar algo do tipo: eu gostaria de jogar tantas partidas. Então, isso é palpável. Quero jogar 10 partidas no ano, estou dando um exemplo, óbvio. Então, isso é mensurável, certo? Jogar 10 partidas, se você jogar 9, você não cumpriu essas 10. Se jogar 11, você jogou mais. Então, você consegue mensurar se está evoluindo ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se elas são atingíveis, que é aí que eu vejo onde é a maioria dos erros. Porque quando a gente coloca uma meta ou um objetivo, ela tem que ser mensurável e ela tem que ser atingível. Não adianta colocar se tem 52 semanas no ano e aí você vai falar assim, não, meu filho vai jogar 300 jogos esse ano. Ela não é atingível. Você consegue mensurar 300 jogos, mas ela não é atingível. Logo, quando ele vê que ele não vai conseguir atingir a meta, acaba frustrando. Porque ele vê que ele está evoluindo, mas ele não vê que ele está evoluindo o suficiente para atingir a meta. Então, além de ser mensurável, que conseguir palpar e tudo mais, ela tem que ser uma meta atingível. Terceiro, ela tem que ser o R, né, ali do MART, ele vem de relevante. Isso é algo relevante para o seu filho? Porque olha assim, ó, se a gente colocar uma meta que é mensurável, que é atingível,
Seu filho vai estar se sentindo realizado se ele atingir essa meta? Vai ser relevante, vai ser importante para ele conseguir atingir essa meta? Porque isso vai fazer com que ele não fure. É a questão da disciplina. Isso mesmo que nós estamos fazendo nesse exato momento aqui, ó. 100 dias de evolução com a trilha do futebol. Esse é o vídeo já passou do 30. Isso é importante. Eu estou conseguindo mensurar o que eu estou fazendo. Quando eu chegar lá na meta das 100, nossa, como eu vou me sentir realizado. Então, consegue entender isso para o seu filho? Tem que ser relevante para ele o que ele está fazendo, para ele ver sentido. O próximo ponto é uma situação que eu acho que é importante entender dentro daqui, ó. M-A-R-T, o T é de tempo, tem que ter um prazo determinado. Não dá para falar assim, vou atingir essa meta, seja quando Deus quiser. Não dá. Você tem que colocar um prazo determinado para atingir essa meta. Eu coloquei de fazer 100 lives durante 100 dias, ou seja, o tempo, 100 dias. Olha como que funcionam as coisas. Então, se teu filho tem uma meta de fazer 10 jogos, fazer tantos gols, ele tem que ter em quanto tempo? Até porque, dessa maneira, você vai conseguir medir se está evoluindo ou não. E por último, tá, o E vem de específico. Tem que ser muito específico, tá? Tem que ser muito específico no que quer. Sabe, tem que ser algo que, assim, não pode ser algo abstrato. Eu vou trazer para a parte do sucesso, tá? Que é a questão financeira, que muita gente acaba olhando para esse ponto. Eu quero ser rico. Tá, mas você quer ser rico quanto? Entende que você não consegue mensurar? Porque o que é rico para um não é rico para outro. Quero ser jogador de futebol. Tá, o quanto que você quer ser jogador de futebol? O que é jogador de futebol para um não é futebol para outro. Entende? Então, você tem que ser específico no que está pedindo. Senão, qualquer lugar serve. Então, eu vou recapitular junto com vocês. Aqui, ó. Mensurável, tá? Atingível. R de relevante. T de tempo, tem que ter um prazo. E o E de específico. Agora você, pai, conseguiu entender dessas 5 maneiras como é que você consegue definir meta junto com o teu filho. Sabe o que você precisa fazer agora? Senta com ele e faz exatamente esse tipo de pergunta para ele. O que é mensurável para você, filho? O que é atingível? O que é relevante? Em quanto tempo você quer atingir? E de que maneira específica, né, o que você quer atingir com tudo isso. Lembrando, tem uma frase que eu gosto muito, que é: nenhum atleta tem como objetivo dar menos que 100%, tá? Nenhum atleta fala assim, nossa, eu vou dar menos que 100% da minha capacidade. Então, nenhum atleta tem como objetivo dar menos que 100%. Mas nunca dão 100% porque não sabe o que precisa ser feito para dar esse 100%. Não tem todas as ferramentas necessárias para conseguir entender se está dando 100%, se não está, se está avançando, se está evoluindo, se não está. Mas a partir de hoje tem, porque você, pai, entendeu qual é o passo a passo para definir todas essas estratégias